Olá, eu sou o Matheus e hoje eu vim aqui apresentar os resultados da minha pesquisa. Eu fui orientado pela professora Miene e o título é Efeito de diferentes durações de estímulo discriminativo negativo contingente ao responder de humanos mantido por pontos. Esse foi um trabalho realizado dentro da análise do comportamento, que é uma ciência que vai estudar a interação do indivíduo e o seu ambiente. Um dos campos de estudo da análise do comportamento é a punição, que ela é definida pelo Skinner, um dos autores mais clássicos da área, como a aplicação de um estímulo aversivo ou a retirada de um reforçador positivo. Agora, a punição funciona? Ela funciona. Ela é conhecida por suprimir rapidamente um comportamento indesejado. Mas ela deve ser utilizada? A grande maioria dos autores não vai recomendar o uso da punição por conta dos subprodutos gerados por ela, que gera comportamentos de fuga e de esquiva. Agora, um procedimento muito utilizado dentro do campo da punição é o timeout. Ele é conhecido por ser uma punição mais branda. O timeout ele é definido por Leitenberg como a ausência de reforço positivo por um determinado tempo. É tipo um famoso castigo. A criança faz uma bagunça na sala de aula e daí ela é retirada e fica por um tempo determinado fora. Então, o nosso problema de pesquisa ela se dá pela progressiva diminuição de experimentos na área da punição. Nós estávamos querendo explorar as lacunas na literatura e os resultados poderiam até ajudar no refinamento tecnológico do timeout, para diminuir os subprodutos nos indivíduos na qual ele é aplicado. Então, nosso objetivo foi avaliar o efeito supressivo de diferentes durações de um estímulo discriminativo negativo relacionado à extinção, contingente ao responder humano. Materiais e método. Bom, o nosso procedimento foi a utilização de um software em que o indivíduo ele ia clicar nesse alvo aqui e conforme ele ia clicando ia gerando ponto. Depois de determinado tempo ele passava para esse outro componente que é o componente de extinção e ele podia clicar o tanto que ele quisesse que não ia dar ponto nenhum. Também tinha um terceiro componente que é azul que ele ia dar ponto e nas sessões de teste ele ia ser utilizado como componente de controle. Então tínhamos uma linha de base para o indivíduo aprender a discriminar os estímulos e depois o teste na qual nesse componente verde, que era o componente experimental, ele ia clicar 5 vezes, e a cada 5 vezes que ele clicava, ele ficava por um tempo determinado no componente vermelho. Resultados e discussão. Bom, temos aqui o participante 7 e o participante 10, que foram os que tiveram em que o efeito supressivo do timeout foi um sucesso. Ambos o timeout foi de 10 segundos. Você pode ver aqui, nesse quadradinho, que é o componente experimental, ele está abaixo do componente de controle, ou seja, a aplicação do timeout foi um sucesso. Mesmo que no teste 1 tenha sido o contrário, no final o timeout conseguiu obter o efeito supressivo. No participante 10, o componente de controle tá acima do componente experimental, então sucesso em ambas as fases de teste. Já no participante 8 e no participante 9, a taxa de resposta dos dois foi muito parecida. Você pode ver aqui que elas estão muito próximas. E o porquê disso? Nós levantamos algumas possibilidades de que o timeout de 5 segundos ele não foi aversivo o bastante, já que nesses dois últimos o timeout durava esse tempo. A pontuação do software, o conhecido como timing, não foi reforçador o bastante para que o timeout fosse aversivo. E os participantes não discriminaram o esquema de razão fixa corretamente. Eles não perceberam que clicar 5 vezes levava ao componente de extinção. Então é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.